mais um vídeo de questão comentada da prova da ordem. A questão de hoje tem a ver com direitos humanos. Acompanhe comigo a leitura da questão. João e Maria são casados e ambos são deficientes visuais. Enquanto João possui visão subnormal, incapacidade de enxergar com clareza suficiente para contar os dedos da mão a uma distância de 3 metros, Maria possui cegueira total. O casal tentou se habilitar ao processo de adoção de uma criança, mas foi informado no fórum local que não teriam o perfil de pais adotantes, em função da deficiência visual, uma vez que isso seria um obstáculo para a criação de um futuro filho. Diante desse caso, assinale a opção que melhor define juridicamente a situação. Alternativa A. A informação obtida no fórum local está errada e o casal, a despeito da deficiência visual, pode exercer o direito de adoção em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, conforme previsão expressa na legislação pátria. B. A informação prestada no fórum está imprecisa, embora não haja previsão legal expressa que assegure o direito à adoção em igualdade de oportunidades pela pessoa com deficiência. É possível defender e postular tal direito com base nos princípios constitucionais. C. Conforme previsto no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe ao juiz disciplinar, por meio de portaria, os critérios de habilitação dos pretendentes à adoção. Assim, se no fórum foi dito que o casal não pode se habilitar em função da deficiência, é porque o juiz assim definiu, sendo esta válida nos termos do artigo citado do ECA. E a última, letra D, como não há nenhuma previsão expressa na legislação sobre adoção e igualdade de oportunidades por pessoas com deficiência e os princípios constitucionais não possuem densidade normativa para regulamentar o caso, deve-se reconhecer a lacuna da lei e raciocinar com base em analogia, costumes, princípios gerais de direito, conforme o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bom, essa é uma questão que eu particularmente considero como uma questão relativamente difícil. Ela depende de um conteúdo específico. Mas a gente precisaria conhecer a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que, diga-se de passagem, foi inclusive o primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado no Congresso Nacional, né? Mas, em 2015, a gente internalizou isso na nossa legislação. Então, a Lei 13.146 de 2015 recepcionou a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, e a Lei 13.146 de 2015, ela vai fazer exatamente a inclusão da pessoa com deficiência. Lá no artigo 6º da lei, vai dispor exatamente o seguinte. Artigo 6º da Lei 13.146/2015. Esta lei dispõe que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para, inciso 1, casar-se e constituir união estável. 2. Exercer direitos sexuais reprodutivos. 3. Exercer direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 4. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. 5. Exercer o direito de família e a convivência familiar e comunitária. 6. Que aí resolve o problema da nossa questão. Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Perceba, além de saber da existência da Lei 13.146, você precisaria ter um pouco de maldade para a resolução dessas questões. Mas, sabendo da lei, de cara nós já eliminaríamos a alternativa B e D. Por quê? As alternativas B e D, elas são enfáticas em dizer que não existe previsão legal. E nós acabamos de ver que existe sim. Está na Lei 13.146 de 2015. Sobrou, então, para análise a alternativa A e C.
Aqui é que eu digo que precisaria de um pouco de maldade, porque existe uma pegadinha. A alternativa C, ela vai trazer o que está previsto no artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que a alternativa C disse está correto. Só que o que a alternativa C está dizendo não tem nada a ver com a adoção. Então, se eventualmente o candidato fizesse uma leitura rápida, sem prestar atenção, possivelmente ele vai falar assim, pode ser a alternativa C, porque eu lembro, eu já estudei isso. Verdade, você estudou isso. Só que isso não tem nada a ver com a adoção. Então, por eliminação, a gente marcaria a alternativa A, que, diga-se de passagem, é a resposta correta. A alternativa A, ela vai dizer o seguinte, a informação obtida no fórum local está errada e o casal, a despeito da deficiência visual, pode exercer o direito de adoção e igualdade de oportunidades com as demais pessoas, conforme previsão expressa na legislação pátria. Gente, só uma dica. Eu sei, como eu vou saber todas essas legislações esparsas, como é que eu faria? É difícil mesmo. Mas, às vezes, mesmo sem saber da existência, de repente, da Lei 13.146 de 2015, você conseguiria resolver essa questão através dos princípios. Os princípios fundamentais do ordenamento jurídico são sensacionais e eles te salvam em muitas questões. Então, uma informação dessa, no sentido de que um casal de deficientes não poderia adotar ninguém porque eles são deficientes, isso não coaduna com os princípios que nós estabelecemos para a nossa legislação, para o nosso Estado democrático de direito. Isso não faz sentido, sendo que o que nós estabelecemos como princípio no nosso Estado é a igualdade, a liberdade, a fraternidade. Então, a gente tem que ter essas ideias na cabeça. Como um casal não poderia adotar alguma criança porque eles são acometidos de alguma deficiência? Isso é extremamente discriminatório. Aliás, isso seria vexatório para a legislação de qualquer país. Então, assim, às vezes, pelo próprio princípio, você consegue eliminar a questão. No caso dessa questão, a alternativa é a letra A. Tá bem? Gostou do nosso vídeo? Dê um like. Ficou com alguma dúvida? Escreva pra gente aí nos comentários que a gente vai tirar as dúvidas e a gente vai aprendendo junto. Nos ajude a, de fato, democratizar o conhecimento. Até a próxima!